apresentação dos pontos fundamentais de quando nós nos propomos a desenvolver um projeto, ok? Até para vocês ficarem com o registro do que é efetivamente importante. E quando nós falamos em engenharia de software, na realidade estamos a falar na engenharia de projetos que envolvem a área do IT, certo? E tanto pode ser o desenvolvimento de uma aplicação, como o desenvolvimento apenas de um protótipo. Portanto, a engenharia de software é a base para que depois possamos efetivamente construir algo. Pronto. Então, como eu estava a referir, desculpa, vamos relembrar qual é que é o fundamento da engenharia de software e relembrar esse fundamento para vocês perceberem que seja qual for o projeto que vocês se envolvam, há umas determinadas fases e essas fases devem ser cumpridas para que quando vocês cheguem ao final do projeto, o projeto esteja de acordo com aquilo que vocês idealizaram, sejam projetos pessoais, sejam projetos académicos ou sejam projetos profissionais, uma correta definição de como eu devo estruturar o meu projeto é, com certeza, chegar ao final desse projeto e ter esse projeto realizado com qualidade e com sucesso. Quando eu falo aqui de sucesso nos projetos, é que ele esteja de acordo com aquilo que nos propusemos em termos de objetivos gerais e específicos. Ver alguns dos princípios, porque é importante que nós tenhamos definido claramente os princípios de ser um engenheiro, ok? As metodologias, e vamos ver as metodologias mais focadas na engenharia de software, mas vamos ver também que é importante vocês especificarem metodologias não só no desenvolvimento da vossa aplicação, mas também no modo como vocês vão construir o vosso relatório, está bem? A apresentação do vosso projeto para com a comunidade, e não estamos a falar de comunidade académica, relembro que quando vocês idealizam um projeto, esse projeto, e em termos académicos, vai estar disponível para toda a comunidade científica, portanto, o projeto fica disponível online, em bases de dados online, e, portanto, convém que, tanto em termos tecnológicos como em termos de descrição do projeto, haja uma metodologia clara de como foi elaborada. Pronto. O ciclo de vida do projeto, portanto, como é que eu inicio o meu projeto? O que é que eu faço na primeira fase? O que é que eu faço na segunda fase? Está bem? Em termos de projeto, de elaboração do projeto e depois em termos de construção, então, da memória descritiva do projeto. Vocês vão ter que fazer etapas para chegar no final e ter uma aplicação, e essas etapas devem ser descritas do mesmo modo e da mesma sequência no vosso relatório, portanto, na memória descritiva daquilo que vocês fizeram e como fizeram. Pronto. Todos vocês sabem o que é ser engenheiro de software, até porque no curso de Engenharia Informática do Politécnico da Guarda vocês têm 2 disciplinas de Engenharia de Software, e a Engenharia de Software é ter a capacidade, enquanto futuros engenheiros informáticos, de pegar num problema de média, pequena ou grande dimensão, com alguma complexidade, certo? Estamos a falar de um programa que permite guardar, tratar e analisar dados e remetê-los, não é? Através de redes, porque hoje em dia todas as aplicações estão numa rede, não é? Nós temos acesso a qualquer aplicação através de dispositivos móveis e, portanto, é importante que, independentemente da sua complexidade, eu tenha a capacidade de projetar pelo menos esse software, está bem? De saber, mas por onde é que eu inicio? Qual é que é o princípio básico? Onde é que eu quero chegar? Porque isto é que a engenharia de software é planear e projetar, para que depois a minha equipa de programação, ou eu própria, não é? Neste caso eu próprio, tenha a capacidade de dizer, não, eu vou programar este módulo, eu vou colocar 2 tabelas na minha base de dados, porque o sistema tem que fazer desta maneira e para esta finalidade. Está bem? E para isso é importante conhecer algumas metodologias e técnicas. As metodologias e técnicas podem ser distintas de acordo com cada
cada pessoa, com a sua personalidade, não é? Eu tenho uma metodologia de trabalho, vocês terão a vossa metodologia de trabalho. Alguns preferem pegar num papel e prototipar logo os ecrãs, outros preferem logo abrir uma base de dados e começar a construir tabelas, tá bem? Mas é importante que tenhamos claro qual é a metodologia que nós queremos usar e como devemos usar. E dentro da metodologia, e ainda reparem, que todos nós tenhamos os nossos métodos de trabalho, é importante seguir alguns passos. Porque, caso contrário, se nós não utilizarmos uma metodologia correta, ainda que tenhamos mais gosto por realizar algumas etapas ou outras, pode acontecer que quando tivermos a 70% do nosso projeto, reparemos que efetivamente nos falta acrescentar algo, que nos esquecemos, se calhar, de uma funcionalidade importantíssima do software, está bem? E, portanto, o não ter uma metodologia, uma ideia clara de como é que eu vou trabalhar, faz com que o projeto, em vez de durar 3 meses, vá durar 4 ou 5, está bem? Em termos pessoais, o impacto não é tão grave, não é? Mas em termos profissionais, não é? Eu comprometo-me com um cliente, com o meu gestor de equipa, que aquela função, que aquele primeiro módulo do software está pronto em 15 dias, ele tem que estar pronto, e quando eu digo pronto não é só codificado, é codificado e testado, está bem? Portanto, é importante que vocês, nem que seja num rascunho, definam claramente, é preciso fazer isto, aquilo e aquilo outro. E o isto, aquilo e aquilo outro, já vamos ver o que é mais para a frente. Pronto. Ter a capacidade para conceber e projetar e implementar novas e inovadoras soluções. Reparem, eu uso muito esta analogia, não é? A roda do carro e da bicicleta, os meus alunos já me ouviram dizer isso várias vezes, já existe, não é? Nós não vamos inventar a roda, e efetivamente a roda é algo essencial para o nosso dia a dia, mas nós temos que inovar sobre a roda. O que é que eu estou aqui a dizer? Não é? Ter capacidade para conceber aplicações inovadoras tem como pressuposto, e deve ter como pressuposto, dizer: eu claramente defini os objetivos do meu projeto, mas em primeiro eu quero ver quais é que são as tendências do mercado atual. Dentro da aplicação que eu quero desenvolver, como é que os outros andam a fazer? Fazem mais uma aplicação para distintos tipos de dispositivos móveis, programa-se mais sobre páginas de internet, portanto, o que é que o mercado exige para aquele tipo de aplicação que eu quero desenvolver? E depois, sobre esses pressupostos, não é? Portanto, eu olho para a dita tal roda e digo: não, mas eu tenho que acrescentar valor à minha aplicação. A minha aplicação tem que ter um ponto extra inovador para que permita às pessoas, à comunidade que tenha interesse na área que eu vou desenvolver, e diga: não, este é o ponto forte da minha aplicação. Está bem? E, portanto, é essa a perspectiva de aplicações inovadoras, não é? Portanto, eu tenho que obrigatoriamente perceber quais é que são as tendências, as necessidades da sociedade de acordo com o objetivo do meu projeto e o que é que eu posso acrescentar a mais, não é? Para que ele seja utilizado de uma forma mais user-friendly, ou então que possa ser utilizado relativamente a outras, porque supostamente tem mais uma análise de dados que os outros não têm e é fundamental. Pronto. O que é importante também, enquanto engenheiro de software, é ter a capacidade de comunicar e a capacidade de assumir responsabilidades, não é? Isto não se aplica só quando vocês forem para o mercado de trabalho, mas aplica-se neste momento, porque vocês ainda estão no meio académico, para com os vossos orientadores, está bem? Eu, professor, ainda não fiz, ainda não percebi, eu preciso de ajuda porque eu não tenho a certeza que isto se faz assim, está bem? Há uma grande procura pelas empresas de pessoas que tenham a capacidade de saber dizer: eu não sei, eu não consegui, eu errei, mas já refiz o problema, ou já refiz o erro, peço desculpa, não é? E ele agora deixou de ser um erro e passou a ser uma solução. E, portanto, é a responsabilidade, não é? Eu sei que todos temos muito que fazer, não é? Nas nossas vidas pessoais e profissionais, mas quando nós dizemos
para a semana eu vou entregar a lista de requisitos do meu sistema, eu devo ter a responsabilidade de cumprir com a entrega dessa lista de requisitos. Conhecer e respeitar os princípios éticos, voltamos ao nível profissional e académico. Quando falamos em princípios éticos, é efetivamente temos a capacidade de refletir ou numa memória descritiva, num relatório, ou então quando apresentamos o projeto, sim, eu usei o módulo que calcula o número de clientes que utilizaram a plataforma neste último mês. Mas este módulo, ok, estava numa biblioteca open source qualquer que existe na internet e eu reutilizei-a e adaptei-a de acordo com as minhas necessidades, está bem? É nisso que nós falamos em princípios éticos e também na questão de nós devemos desenvolver aplicações para que ajudem a sociedade de forma positiva, está bem? E desenvolver software para agregar valor aos seus utilizadores, não é? Eu vou fazer esse software porque assim a vida de um determinado conjunto de pessoas fica facilitada, não é? E sempre na perspectiva de desenvolver software com qualidade, está bem? E a qualidade de software também se mede, e em grande parte é nessa perspectiva que é medida a qualidade de software, no número de erros que o software reproduz quando eu faço testes. Quando vocês vão realizando testes sobre a vossa aplicação, e relembro que é importantíssimo vocês iniciarem os testes logo desde o início, fizeram um formulário, fizeram um ecrã com alguns campos, testem logo esses campos, está bem? O e-mail aceita, tem validações de e-mail se eu não tiver o arroba, está bem? Sempre que vocês constroem, nem que seja uma pequena função, nem que seja uma pequena crença ou com meia dúzia de campos, reparem no login, certo? Que é o primeiro ecrã que normalmente as aplicações têm. Devem logo validar esses campos, não é? Se eu não puser o arroba, o computador continua a aceitar o registro e esses pequenos testes que vocês vão fazendo ao longo do projeto permite-vos que quando chegarem ao final tenham uma lista menor de erros e a qualidade do software aumenta assim. Pronto. Então a engenharia de software tem como princípio contribuir de forma positiva para a sociedade, não é? Eu estou sempre a dizer isto também na sala de aulas, nós somos uns privilegiados enquanto área de trabalho, não é? Nós temos a possibilidade de dizer, epá, aquela aplicação que está naquele hospital eu também contribuí, eu fiz aquele módulo de impressão, ou vamos nas autoestradas, estás a ver isto aqui do Via Verde que quando tu abres a tua app no teu smartphone aparece, epá, eu também fiz este ecrã. Portanto, nós somos das poucas profissões que temos o privilégio de dizer eu também participei nesta aplicação que agora toda a gente utiliza. E, portanto, acho que enquanto engenheiros informáticos devemos orgulhar dessa possibilidade que a sociedade nos oferece, não é? E fazê-lo, não é? De acordo com os princípios éticos e de responsabilidades que já aqui falamos. A engenharia de software, e por isso é que é este workshop importante, porque vocês vão desenvolver um projeto, não é? Tem como filosofia utilizar um conjunto de ferramentas, aquilo que nós chamamos ferramentas cases, está bem? Métodos, aquilo que eu referi há bocado de como é que eu vou trabalhar nisto, não é? Quais é que vão ser as etapas para eu chegar ao final e ter efetivamente o projeto com qualidade e de acordo com os objetivos que eu defini? E com algumas teorias, não é? Como tudo na vida, está sempre alguma teoria subjacente ao desenvolvimento de qualquer área, seja ela das ciências sociais ou humanas. Portanto, as metodologias da engenharia de software prendem-se com maneiras e formas de se utilizar um conjunto coerente de métodos para atingir uns objetivos. Para tal, é importante, a primeira coisa que vocês têm que definir é definir de forma clara quem faz o quê, quando e como.
E vocês dizem, professora, mas eu neste projeto estou sozinha. Não há problema. É quem faz o que é. O que é que eu vou fazer em determinadas etapas? E o quê? Com que propósito? Como é que eu vou fazer essa etapa, está bem? E, portanto, devem claramente definir, ok, na prototipagem, qual é o objetivo da prototipagem? Na modulação do meu software, qual é que é o objetivo do meu software? Em termos de metodologias, e como eu já referi, vocês vão ter que definir como é que vão trabalhar, não é? Em termos da engenharia de software, da produção do software, e porque ainda estão no contexto académico, é importante vocês definirem a metodologia de trabalho de acordo com a tal teoria que está previamente identificada. Eu vou trabalhar com uma metodologia estruturada, uma metodologia orientada a objetos ou uma metodologia ágil, está bem? E isto vai servir para quê? Quando vocês fizerem o vosso projeto. Depois, mais certinho, de acordo com a teoria, mais desviado. Reparem, as empresas que eu conheço, da área do IT, todas elas utilizam uma metodologia de trabalho, um método de trabalho. E se eu perguntar, então, mas vocês têm por base que metodologia? A maior parte dela vai me dizer que utiliza a Scrum, a Ágil. Mas se eu depois fosse efetivamente analisar com detalhe se elas usam, de acordo com a teoria, a metodologia Ágil, Scrum, se calhar eu verificava que elas não seguem passo a passo aquilo que está pré-definido na metodologia. Porquê? Porque nós temos que nos adaptar, e também tem a ver com cultura das organizações e os nossos métodos de trabalho, a metodologia com aquilo que é a equipa. Neste caso, eu digo-vos, ok, vocês vão descrever então no relatório que para desenvolver o software utilizar uma metodologia que tem por base os princípios da metodologia Agile Scrum, que como vocês sabem, eu não estou a dizer que vai ser, se calhar alguns vão utilizar uma orientada por objetos, outra uma mais clássica, está bem, como a cascata, fica ao vosso critério, e eu acho que isto é uma questão que vocês devem logo definir com o vosso orientador na definição do projeto, está bem? Já sabem que as metodologias ágeis pressupõem que haja uma comunicação efetiva e muito regular com o gestor de equipa, neste caso será com o professor, não é? Essa metodologia ágil não parte do pressuposto que eu tenho um software para fazer e vou começar e acabar e só coisa que eu faço, não é? Eu tenho que claramente definir pequenas etapas, essas pequenas etapas serem validadas e só posteriormente passar para o próximo e, portanto, têm que definir, esse é um dos primeiros passos, como é que querem trabalhar, está bem? E esse trabalho vai recair sobre que metodologia, está bem? É mais por uma questão de método, não é? Portanto, não, eu comprometi-me que vou fazer pequenos passos, vou comunicar, vou validar e, portanto, vou continuar assim. Não vou fazer a aplicação toda e depois é que vou apresentar, está bem? Portanto, mas cabe a cada um de vocês definir exatamente como é que querem trabalhar, está bem? De acordo com fundamentos teóricos, está bem? Então, o que é que eu tenho que fazer quando desenvolvo um projeto? Há aqui as etapas que estão aqui pré-definidas, reparem, não dizem só a engenharia de software naquilo que pressupõe definir e estabelecer modelos, porque reparem, uma das grandes funções da engenharia de software é definir e estabelecer modelos, esquemas, para que depois, quando nós passamos à equipa de programador, não é, eles facilmente compreendam o que é que o sistema deve fazer e como deve fazer. Os modelos que vocês utilizam para descrever os requisitos funcionais do sistema servem para que haja um entendimento entre a equipa e que o programador não tenha dúvidas do que é que tem que programar, está bem? Portanto, eu em primeiro tenho que pensar como é que eu vou gerir o meu projeto, ou seja, e como é que eu vou gerir o meu projeto quanto tempo é que eu vou demorar? Quem é que vai trabalhar comigo?
Que metodologia é que eu vou utilizar? Que linguagem de programação eu quero utilizar para desenvolver o software, está bem? Portanto, planear o projeto. Qual é que é o objetivo fundamental deste meu projeto, está bem? E ver, bem, eu vou definir que o meu projeto daqui a 15 dias está pronto. Em termos de viabilidade, não é? Porque reparem que nós temos que validar a viabilidade técnica, neste caso a financeira não se põe, ou se calhar até se pode pôr, não é? Alguns dirão, eu se não acabar o projeto este ano acabo para o ano, porque financeiramente não faz diferença pagar mais um ano por propinas, imaginem, não é? Portanto, em termos de viabilidade temporal, financeira e técnica, quando é que eu me proponho, não é? Estamos ainda na parte da gestão de projetos, quando é que eu me proponho terminar, entregar, o que é que eu me proponho fazer em cada uma das etapas, está bem? E portanto às vezes até apresentamos aqueles mapas de Gantt que me dizem, ok, as 2 primeiras semanas vou fazer o levantamento de requisitos, vou ter mesmo que definir bem o que é que o sistema deve fazer e como deve fazer, está bem? A segunda semana então vou usar as minhas ferramentas case para modelar de acordo com aquilo que eu defini. Podem utilizar uma modelação mais estruturada ou uma modelação orientada mais para objetos, como por exemplo a UML, está bem? Mas reparem, vocês não vão conseguir esquematizar nenhum modelo, não é? Portanto, não vão conseguir modelar o software os projetos do software. Portanto, o ponto-chave disto tudo é ter a capacidade de definir claramente os requisitos do meu sistema. Porque a definição dos requisitos do sistema, primeiro, pressupõe que se eu conseguir especificar o que é que o sistema deve fazer, certo? Os meus modelos, né, os meus diagramas de caso, os meus diagramas de sequência vão ser feitos num ápice, porque eu tenho lá definido claramente que o sistema deve ser capaz de registar clientes. E eu, para registar, portanto, eu vou ter um caso de uso, caso de registar clientes. E para eu registar os meus clientes, obrigatoriamente o software vai ter que seguir um conjunto de passos. Ele vai ter que ver se ele já está inscrito na plataforma, se já se registrou ou não, se o user e a password estão correto, eu vou ter que apresentar um formulário para a introdução de dados, eu tenho que validar esses dados, porque pode haver campos obrigatórios, e depois tenho que guardar então no meu software. E portanto a definição dos requisitos é o ponto-chave para que o meu software faça efetivamente aquilo que eu me propus. Portanto, e depois dentro disto eu o desenho da arquitetura de software, que era aquilo que eu estava a dizer de fazer os modelos. Convém sempre também eu esquematizar os meus ecrãs, o que é que eu vou querer como menu, não é? O meu menu, deixa-me cá, voltamos à história deixa-me cá ir ver o que é que são as tendências do mercado relativamente à disposição de menus. Será que as aplicações utilizam botões? Será que as aplicações utilizam menus na vertical, na horizontal? Cada submenu, quantos parâmetros é que pode ter mais? Não é? Portanto, vejam em termos de design da arquitetura, neste caso de design de interface, não é? Da arquitetura, peço desculpa, como é que vocês querem que o software fique. Isto também é muito importante, pensar logo nisto atempadamente, porque me dá a ideia do fluxo de dados. Não é? O que eu digo sempre para um sucesso do software é eu ter a capacidade de saber como é que os dados vão fluir dentro da aplicação. E eu já vou dar um exemplo mais à frente. E depois tenho a codificação, portanto, de acordo com aquilo que eu especifiquei de o que é que o sistema deve fazer e como deve fazer, e dos meus modelos, vou então começar a programar. E tenho os meus testes, que é para garantir a qualidade de software, e depois a integração do sistema no cliente ou na produção em larga escala. Reparem, a ordem não é esta sempre que eu utilizar uma metodologia diferente de uma metodologia clássica, não é? E eu referi-vos há pouco que é importante vocês iniciarem os testes assim que possível, está bem? Portanto, estas são as etapas que vocês devem ter em conta, mas elas podem-se e devem-se conjugar entre si.
Portanto, o ciclo de desenvolvimento de software passa pela análise de o que e como o meu sistema deve funcionar, a definição do meu projeto, as metodologias que eu vou utilizar, as linguagens de programação, a codificação, os testes e posteriormente a instalação. E reparem, isto não vale só para o desenvolvimento do projeto. Esta estrutura pode e deve ser usada também para o desenvolvimento do vosso projeto em termos de descrição do relatório de como é que ele foi feito. Okay? Eu tenho a minha introdução em que eu digo que eu digo especificamente qual é que é o objetivo do meu projeto, depois tenho uma especificação da análise de todo o meu projeto, que é quais é que foram os requisitos, como é que eu recolhi esses requisitos, como é que eu cheguei a esses requisitos, também, e depois então vou desenhar então o projeto em termos de engenharia de software, utilizando as ferramentas case e utilizando a metodologia que eu achar mais coerente, não é, para mim, ou que eu tiver mais gosto, ou eu achar que se aplica melhor ao projeto que eu quero desenvolver, e então definir a estrutura através de diagramas desse projeto, e depois codificar, testar e instalar. O que é que eu faço na parte 1? É definir os requisitos, não é? Eu relembro que existem vários tipos de requisitos de sistema, está bem? Mas é fundamental vocês definirem requisitos funcionais e não funcionais do sistema, está bem? A história do estudo da viabilidade, ok, quanto tempo é que eu vou demorar em cada etapa, quais é que será o meu timing desde o início até ao final, para cada etapa, que ferramentas eu vou usar, que em termos de recursos humanos sou eu, não é? Sou eu, salvo seja, e o professor, não é? Quem é que vai intervir em que etapas e por aí afora, e definir o modelo. Requisitos, que é a parte fundamental para que vocês possam claramente especificar o que é que o sistema deve fazer e como deve fazer, não é? Portanto, definem claramente o que é que o software tem que realizar, não é? E o comportamento do sistema. Portanto, é sempre em primeiro importante vocês refletirem e escreverem uma lista. O sistema deve ser capaz de registar users, utilizadores, o sistema deve ser capaz de registar cidades, o sistema deve ser capaz de registar produtos, o sistema, pronto, definir o que é que o sistema deve ser capaz de registar, está bem? E depois desse registro, não é? Eu tenho que priorizar os meus requisitos. E voltamos outra vez ao fluxo de dados, está bem? Num software. Reparem, temos ouvido falar muito, eu não sei se vocês que um grupo de ainda estudantes desenvolveu aquela aplicação Infopraias, não é? Que é para saber se podemos ir para a praia ou não este verão e antes de sair de casa verificarmos se a praia que nós pretendemos ir já está cheia ou não está cheia. Pronto. Então, em termos de fluxo de dados, a aplicação não vai registar pessoas sem antes ter o registro das praias, não é? E, portanto, a aplicação não pode dar o feedback ao utilizador se a praia está cheia ou vazia, se primeiro não tiver o registro de praias que existem em Portugal, as funções de localização definidas no software, certo? As funções de geolocalização e só depois é que pode ter uma função de registro de pessoas para depois poder mostrar. Mas a aplicação não vai poder dizer no final do dia olha, na praia da Barra, em Aveiro, tiveram lá 10.000 pessoas hoje. Não é? A aplicação só consegue fazer isto depois de obrigatoriamente ter uma tabela que registra as praias, uma tabela que registra utilizadores, não é? Eu não posso iniciar o meu projeto querendo que a aplicação me mostre o número de pessoas se eu não tiver o resto de dados principais e previamente estabelecidos, está bem? Portanto, pensem sempre o que é que o software deve fazer, mas para fazer, onde é que ele tem que iniciar? Que dados é que ele tem que fazer, está bem? E esquematizem isso, nem que seja na vossa memória, é muito importante.
E reparem, não têm que estar a esquematizar isto quando estão à frente do computador. Às vezes, quando vamos para a cama, ou desculpem, estamos a tomar banho, ou estamos a tomar o pequeno almoço, as ideias vão surgindo e é importante dizer, mas para eu depois fazer aquilo, será que em primeiro tenho que registar os produtos ou será que em primeiro tenho que registar as vendas? Tá bem? Este pensamento fora do espaço temporal em que vocês estão à frente do computador, acreditem que ajuda muito, não é? Porque nós acabamos por ter aquelas histórias do brainstorming, da geração de ideias em contextos diferentes. E no IT, no desenvolvimento de aplicações, é muito importante ter a mente aberta e ter o contexto de tudo o que nos rodeia. Tá bem? Isso é que faz com que as aplicações sejam efetivamente importantes. Como é que vocês devem especificar os requisitos funcionais? Eu costumo dar esta tabela, mas reparem, isto caberá a cada um dos vossos orientadores dizer se quer assim os requisitos definidos ou não, está bem? Podem simplesmente defini-los texto corrente. Eu gosto desta prática, até porque isto vem de acordo com a norma da I3Es, e, portanto, temos aqui um suporte importantíssimo, não é? De uma das organizações mais importantes nesta área. E, portanto, é identificar os requisitos. O requisito funcional número 1 será fazer a requisição de um livro. Características. O utilizador só pode requisitar um livro se ele já tiver uma pré-inscrição, é? Neste caso, se for sócio. A descrição mais específica e o comentário. Este requisito é um requisito importantíssimo, tem uma prioridade alta, tem uma prioridade baixa. Reparem, eu pus de propósito, na perspectiva de fluxo de dados. Pode ser o requisito funcional número 1 da minha aplicação a requisição de livros? Pode, mas não deve, certo? Supostamente eu teria que ter como requisito funcional número 1, ok. Então isto é uma aplicação, independentemente do sistema que ele vá utilizar, para gerir o modo como as pessoas requisitam livros, certo? Mas primeiro, as pessoas só podem requisitar livros se eu já tiver na minha base de dados uma tabela de livros. Se eu já tiver na minha base de dados uma tabela de utilizadores, certo? Portanto, se calhar os primeiros requisitos funcionais, não é? Seriam registro de utilizadores, registro de livros, registro de editores, por exemplo, está bem? E só depois é que eu teria então um requisito que seria a requisição de livros. Não faz sentido, a primeira coisa que o sistema vai fazer é registar a requisição de livros, está bem? E daí a importância do fluxo de dados. Para além dos requisitos funcionais, que é o que o sistema deve fazer, não é? O sistema deve ser capaz de gerir as praias de Portugal, o sistema deve ser capaz de gerir o número de pessoas que igual, o sistema deve ser capaz de dar um alerta na minha aplicação sempre que a praia estiver com lotação máxima ou sempre que estiver vazia, certo? As aplicações só fazem o que eu tiver definido como requisitos, certo? A aplicação, quando eu abro no meu smartphone, não vai fazer pip-pip, esta praia acabou de ficar lotada. Se o programador não tiver programado essa função e se o engenheiro de software não tiver claramente definido o requisito funcional número 55, diz que o nome do requisito é alerta ao utilizador, certo? Sempre que a praia atingir o máximo pré-estabelecido, deve aparecer uma notificação. Entendem? Portanto, os requisitos funcionais têm essa particularidade de nos ajudar a estabelecer previamente quais são as funções do meu software. Depois, eu também tenho que especificar os requisitos não funcionais. Como sabem, esta apresentação vai ficar disponível para vocês e, na realidade, eu aqui não tenho que inventar roda nenhuma, certo? Os requisitos não funcionais estão aqui, aqueles que, eu não diria que são mais importantes, mas comumente, em termos de desenvolvimento de aplicações, são aqueles que são mais relevantes para eu ter um software de qualidade e, portanto, aqui só tenho que olhar para cada um destes requisitos não funcionais e dizer, sim senhora, em termos de desempenho, em termos de taxa de resposta, a minha aplicação funciona.
no mínimo de 5 milésimas de segundos o software arranca, dá o feedback, está bem? E portanto aqui só tem que validar que o vosso software cumpre com estes requisitos que estão pré-estabelecidos. Pronto. Na segunda fase, então, eu tenho a concepção e especificação dos meus requisitos. Eu defini naquela tabela quais é que são os requisitos do sistema, o que o sistema deve fazer, mas como é que eu transponho isso para modelos, para que seja mais fácil proceder em termos de sequência de dados ou em termos de modulação, o que é que eu devo fazer, não é? Portanto, e aí é o ponto fundamental da engenharia de software, é modelar os requisitos do meu sistema, e por isso é que vocês vão utilizar ou o ML ou outra linguagem de modulação, está bem? Desenhar a interface, aquilo que eu vos estava a dizer, vão desenhando alguns ecrãs, fazerem a prototipagem, não é? E desenhar a arquitetura do meu software. O software vai ficar na cloud? Não. Vai ficar no meu computador, e o meu computador é que vai servir de servidor. Como é que, em termos de arquitetura, onde é que vai ficar a base de dados? Está bem? Como é que os utilizadores vão aceder à base de dados? Através de uma rede wireless, através de uma rede 5G? Que pressupostos de segurança é que eu tenho que ter? Está bem? Isso é que é a arquitetura da aplicação. Onde é que ela vai estar quando a aplicação estiver finalizada e compilada, onde é que eu vou a ter, não é? Eu vou subcontratar um servidor num sítio qualquer e daí a cloud, ou não, ela vai estar no meu computador, vou fazer do meu computador um servidor, pronto. E depois tenho as minhas fases de implementação, não é? Em que eu efetivamente vou programar os requisitos, as interfaces que eu defini previamente, está bem? De acordo com as funcionalidades, de acordo com as especificações que eu previamente desenhei na fase anterior, não é? Na fase do projeto, da concepção e da especificação. Portanto, eu tenho aqui uma nota. O código é o cérebro de toda a aplicação, não é? Portanto, é sempre importante vocês codificarem da forma mais simples, validar, testar e comentar, está bem? Às vezes olhamos para código que aquilo é um emaranhar de linhas que, passado uma semana depois de vocês fazerem o vosso próprio código, nem vocês já se entendem porque é que fizeram aquele conjunto de linhas de código. Mas isto era para quê? Porquê que eu fiz assim? Não é? Portanto, sempre que possível, e até para ganharem boas práticas para quando forem para o mercado de trabalho, codifiquem de uma maneira simples, clara e sempre validada. E o que é isto de validar, não é? Eu vou codificando e testando, está bem? E se possível, também colocar alguns comentários no vosso código, até para vos ajudar para um dia mais tarde, quando quiserem reanalisar o código. Ou então, imagina, vocês vão trabalhar e depois dizem, olha, não te esqueças que tens, ou não te esqueças, ou é preciso, para que nós consigamos cumprir com um requisito definido, fazer uma determinada função. E vocês, eu fiz essa função no meu trabalho, deixa-me ir lá ver como é que eu tinha feito, não é? E portanto, se eu não tiver esta história de um código simples, claro e comentado, vocês nunca mais vão encontrar a função, porque rapidamente, não é? Vocês conseguem, não sei, milhares de linhas de código, não é? Depois ou sempre em simultâneo, não é? Eu tenho as minhas fases de testes, já vimos aqui, não é? Existem diferentes tipos de testes, uma vez que este tipo de projeto é claro, é óbvio que vocês só vão poder entregar um projeto que esteja validado e que esteja a funcionar de acordo com os requisitos pré-estabelecidos, não é? Eu diria que só têm que validar alguns testes funcionais, está bem? Testes funcionais na perspectiva de validação de campos, de ecrãs, validação de funções. Será que ele está-me a calcular corretamente o número de pessoas que utilizaram um determinado supermercado numa semana? Está bem? E depois temos a fase de entrega ou produção, não é? do meu produto. E pronto, isto era mais ou menos o que eu vos queria
relembrar e em jeito de conclusão voltar a dizer, primeira questão, como é que eu vou desenvolver o meu projeto? Pronto, então o meu projeto, eu vou definir quanto tempo para o meu projeto, que linguagem de programação, como é que eu vou trabalhar, qual é a metodologia que eu vou utilizar para desenvolver todo o projeto e toda a parte de engenharia de software, está bem? Depois de especificar claramente esta primeira questão, eu vou passar para a segunda questão, que é, ok, então agora vou especificar os requisitos. O que é que o sistema deve fazer? Tá bem? Qual é que é o fluxo de dados no meu sistema? Como é que os dados vão andar no meu sistema? E depois de eu fazer esta a segunda fase de análise de requisitos, volto a lembrar que é a principal, não é? Então eu vou começar a esquematizar, não é? Então os requisitos, um determinado requisito vai estar em que ecrã, não é? Portanto, a questão da prototipagem. Quais é que são os requisitos prioritários? Não é? Se calhar eu tenho que começar, reparem, eu defini como requisitos gerir alunos, registar alunos, registar professores, registar disciplinas e registar as notas, registar, fazer, o software tem também como requisito a definição e análise de taxas de aprovação e de reprovação, não é? Portanto, se calhar este requisito, não é? Em termos de prioridade, tem uma prioridade mais baixa. Não é que ele não seja importante, o cliente, o professor, pode-vos ter pedido, não, mas no final o software tem que me dar uma análise das taxas de aprovação e reprovação. Mas em termos de prioridade, não é? De desenvolvimento no software, esse há de ser um dos últimos, não é? Porque eu não consigo efetivamente saber que a aplicação devolva as taxas de aprovação e reprovação se antes não tiver a lista de alunos, se antes não tiver as notas registadas, as disciplinas registadas e por aí afora. E, portanto, a definição dos requisitos e a esquematização, o método de trabalho para que isso aconteça é fundamental. E, portanto, eu não sei se me querem colocar alguma questão ou se ficou tudo esclarecido.